Muito bem, rapaziada. No vídeo de hoje eu quero que vocês fiquem até o final e prestem atenção, porque é um assunto muito delicado. Inclusive, eu demorei alguns dias para poder falar sobre esse assunto, por questões de fatos, de informações que às vezes a internet acaba desviando sobre o assunto. E nesse sentido, eu quero que vocês foquem para que vocês possam entender o caso aqui do Chris, que é um humorista que fazia parte do grupo A Praça é Nossa. E ele foi condenado por ter cometido o estupro. No caso, para quem não conhece o Chris, é esse rapaz aí da foto. Ele fazia um papel de um cara da borracharia, de um carro mecânico. E lá ele trazia algumas piadas engraçadas. Mas o. Por que eu falo que é um assunto delicado? Tá aqui, olha. Quando você pega uma página de notícias, ela já começa com esse tom. Humorista bolsonarista, Cris Pereira. E já mostra uma certa tendência, né? Que é tendenciosa, né? E nesse caso, eu trago aqui o relato do Chris para que vocês possam entender que ele foi absolvido na primeira instância e na segunda foi a parte que mais complicou ele. Mas vamos aqui ao Oi, relato gente, do tudo humorista. bem? Aqui tudo bem. Não tudo bem, mas bem, dentro do possível, mas conseguindo estar bem dentro do que me acompanha, né? Que se chama família. Isso eu não tenho nenhuma queixa, graças a Deus. É o meu principal alicerce de tudo isso que está acontecendo. Eu só não me manifestei antes ou ontem, né? Porque eu estava no meio de uma turnê, chegando para fazer uma turnê, e quando veio essa notícia, né? Esse vazamento de um sigilo, eu fui pego de surpresa, assim como muitas Veja que era pessoas, algo que estava no e eu, sigilo. por uma questão de segurança e respeito, tanto as pessoas, público, que iriam participar desse momento, Isso dessa prova turnê, né? como, isso prova como é a segurança brasileira, né? Em todos os âmbitos, tanto no âmbito jurídico como também no âmbito bancário. Apresentações, quanto a minha segurança também, né? E eu quero dizer para vocês que sobre esse assunto eu sempre quis falar, só que eu não falava antes porque era um sigilo, assim como é um sigilo até hoje, e que hoje foi quebrado, Não, hoje não foi pela quebrado. gente. Mas o mais importante de tudo é que eu sempre quis falar sobre isso, né? E eu, de certa forma, eu falava já sobre isso, através dos meus personagens. De 4 anos para cá, que é o tempo que eu não vejo a minha filha, eu falava no Jorge, no final das cenas da Praça é Nossa, uma frase de impacto. Ao mesmo tempo, eu também tenho muitas frases minhas, de depoimentos e de desabafos no meu Instagram mesmo, né? Sobre tudo tem uma alusão ao que eu estou passando e que ninguém sabia. Por quê? Porque era sigilo. E eu mantive esse sigilo. A minha principal força, a minha principal força é justamente os meus filhos. A minha principal força é principalmente os meus filhos. Que todos eu assumi. Todos eu assumi. Não tem como alguém falar que eu não assumi nenhum filho. Assumi de forma de registro, né, dessas formas burocráticas, mas principalmente a forma de amor e acolhimento. Essa foi a principal forma que eu assumi meus filhos. Todos eu assumi. E nessa situação que foi exposta dentro de um sigilo que não era para ser quebrado, eu já queria ter falado há muito tempo sobre isso. Eu tentava poder falar, mas aí a assessoria jurídica, as pessoas que me acompanham, sempre disseram, não, cara, tu vai ter um dia que tu vai poder falar. Não queria estar falando dessa forma. Mas o que acontece é que eu recentemente, há um ano, eu consegui falar um pouco mais sobre isso, né? Num podcast que teve até um corte que já está exposto, que já foi exposto para as pessoas. Ali já podem ter uma ideia do que estava acontecendo. Eu vou ser breve, não quero demorar, e vamos lá. A principal situação, eu fui absolvido em primeira instância com méritos, né? Porque além de ser absolvido por não ter provas, eu fui absolvido por ter participado de todas as provas que eu pedi para fazer, que eu incentivei a fazer, incentivei a toda a situação para que eu fizesse. Então, já que querem saber de mim, já que estão falando alguma coisa de mim, por favor, pesquisem a minha vida, vão atrás de mim então, vão atrás de mim, busquem, me deem ferramentas, me deem situações, me deem testes, me deem provas, me deem o que for para eu participar, para eu fazer, para eu estar de peito aberto para fazer. E fiz todos, e todos foram
favoráveis, né? Por isso que eu fui absolvido em primeira instância. E aí tem as questões de recorrer, tem todos os processos e vão seguir. Só que todos os testes que eram para ser feito, todas as provas que precisava fazer, eu fiz. Todas. Todas. Não tem ninguém que pode dizer, mas essa não foi todas. E todas foram favoráveis. Todas foram favoráveis. Porque eu não sou pai de 4 anos pra cá, que é o tempo que eu não vejo minha filha. Eu sou pai há 27 anos. Isso né? é foda, hein? Minha filha tem 26, mais velha, contando a gestação. 27 anos, de 5 filhos, que todos foram acolhidos da melhor forma. Todos foram acolhidos da melhor forma. Minhas filhas mais velhas moravam comigo até pouco tempo. Moravam comigo, minhas 2 filhas mais velhas, né? Mais velhas. E há pouco tempo não moram porque elas se tornaram adultas, né? Uma estuda arquitetura, outra faz música, e elas seguem a vida delas, mas sempre nos meus braços. E elas que me seguram, né? Assim como meu filho Murilo, assim como meu filho Ben, que são completamente apaixonados por mim, assim como eu sou por eles. Todos. E sou amado por todos. Todos. Da minha família, amigos e tudo. Então, é uma grande prova que eu estou passando e eu vou seguir caminhando de peito aberto, cabeça erguida, porque quem não deve não teme. Eu queria agradecer ao número de pessoas. E só da forma dele se expor, de meter a cara a tapa aqui para poder se pronunciar em relação a esse fato, isso demonstra uma coisa que ele não está envolvido. Isso já é um indício em que ele não cometeu algo tão grave assim como estão dizendo por aí. Que estão manifestando o seu carinho sem nem perguntar detalhes, que eles não querem nem saber o que houve, só quero te dizer que eu estou contigo. Então isso tudo, tá, muito obrigado, tá? São 99% das pessoas assim, porque tem a porcentagem que compra manchete sem ver a história, né? Então, tanto que eu falei no podcast que teve o corte recentemente, que a gente postou ontem, vai atrás da história, vai atrás da história, vai atrás da história. E eu vou seguir com essa força, vou seguir, né, tendo que às vezes ver minha mãe do nada tá rezando e ela vai seguir rezando, porque a gente também tem muita fé e ela segue nessa oração. Quando eu olho para minha mãe, tá minha mãe na janela rezando, ela tá mais preocupada do que eu, porque é mãe. Então quem é mãe, quem é pai sabe quando mexe com o filho, né, é outra situação. Eu tô como pai aqui, mas eu olho para minha mãe e eu consigo me ver como filho, né, passando por uma situação como essa. Então, só agradecer. Agradecer, a gente vai seguir agora, né? Sigo dizendo que eu fui absolvido com méritos na primeira instância, em primeira instância, né? Isso mesmo. Não sei muito o linguajar. E eu não expus, porque era sigilo. Aí eu não expus. Aí quando veio essa segunda situação, né, que está sendo investigada ainda, né? Aí foi exposto. E aí agora eu tô falando sobre essa exposição que me colocaram. E eu só quero que quem botar a mão no fogo não vai se queimar. É só isso que eu quero dizer para vocês. E eu vou seguir com o peito aberto e podendo logo voltar a fazer o que eu amo, que é levar alegria para as pessoas. Eu amo muito todos. Obrigado pelo carinho. Vou dizer para meus filhos que eu amo muito vocês. E é isso. E para encerrar, só quero dizer que eu continuo acreditando na justiça. A justiça divina ela é certa, mas a justiça dos homens, eu continuo. Bom, na segunda instância ele acabou não sendo julgado, no caso como réu mesmo, pelo fato que não teve prova suficiente para poder condená-lo como o autor do crime. Então isso já é um indício de que ele não cometeu de fato. E aqui eu trago uma das ex-mulheres dele falando e tem filho com ele, inclusive, com o humorista. Vamos aqui. Oi, gente. Diante de toda essa repercussão, não tem como eu não hablar, tá? Então vou tentar ser breve, tá? O que acontece? Chegou muita gente no meu perfil, eu não imaginei que fosse respingar assim em mim, mas respingou com motivos, né? Afinal, eu sou mãe de 2 filhas do Cris, criamos 2 meninas juntos, que são 2 seres maravilhosos e iluminados. Então, o que eu quero falar? Eu conheço o Cris desde os meus 14 anos de idade. Nós somos pais adolescentes. Falando do que está acontecendo no momento, tá? Eu quero expor que em uma audiência, há um tempo atrás, eu falei que eu entregaria minha filha Maia, na época ela tinha 3 anos, eu entregaria minha filha de olhos fechados aos cuidados dele. Assim como sempre ele esteve com nossas 2 filhas,
Gente, o melhor pai do mundo não tem. Eu não tenho o que só falar, isso. ninguém pode falar nada dele. E a verdade vai aparecer. O que acontece? Hoje, a Mari chegou, completou uma família que já era do bem, já prezava por família, por bom relacionamento. A Mari chegou e isso incomodou. Né? Tem gente que infelizmente se incomoda, gente do mal que não pode ver as pessoas felizes e se dando bem. Foda, E hein? nós formamos realmente uma família que é verdadeira. Eu amo o Cris, eu amo a Mari, a gente se respeita, nós nos amamos. A Maia é irmã do bem, é irmã do Murilo, são todos manos. Eu sempre falei isso. Temos uma convivência maravilhosa. E assim, gente, é a única coisa que eu quero dizer, tá? Conheço ele há mais de 30 anos, então eu, com mais de 30 anos convivendo com o Cris, eu tenho um pouco de propriedade para dizer que eu conheço esse serzinho, tá? Conheço aqui, na palma da minha mão. Então, assim, quero agradecer, eu não imaginei que fosse respingar tanto assim em mim, muita gente chegou no meu perfil, então tô fazendo esse vídeo para a gente entender o porquê que nós temos esse relacionamento, nós prezamos, né, pela amizade, pelo bem, pela verdade, e a justiça já havia sido feita, e vai ser consertada, digamos. Tá? Então, obrigada pelas mensagens de apoio. Não consigo responder todo mundo. E é isso. Ele é a melhor pessoa, melhor pai, melhor amigo, melhor tudo, tá? Reposta isso, Léo Dias. Ei, Léo Dias. Quero ver agora seu esclarecimento. Isso aqui foi uma provocação ao. Rapaz, ó, Léo Dias, meu Deus do céu, velho. Ele sempre é um pouco tendencioso para algo quando ele não tem muita informação. E aqui, vamos olhar um pouco aqui do relato. Olhem, ainda são desconhecidos os argumentos dos 3 desembargadores do Tribunal de Justiça que condenaram o humorista de Novo Hamburgo, Cris Pereira, nesta quinta-feira. Há 18 anos e 4 meses de prisão por estupro de uma criança, né? No caso, a filha dele. A decisão ainda não consta no processo que tramita sob sigilo. Sigilo esse que não existe mais. Já a sentença da primeira instância, que havia absolvido o artista em instância velha, desqualifica os laudos de acusações e menciona contradições da mãe da menina. Olha, contradições aqui. Um gerente de banco uma gerente de banco em Porto Alegre que mora também em Novo Hamburgo, no caso a autora que o denunciou. Ao examinar os autos, concluo que as provas são insuficientes para a condenação, já que não foi demonstrada de maneira equivocada a prática do fato pelo réu, considerou o juiz Maurício de Rosa Ávila. Em 30 de abril deste ano, ele questionou de forma severa as perícias particulares contratadas pela mãe. Olha, perícia particular contratada pela mãe. Isso já mostra uma certa tendenciosidade aqui. O magistrado determinou de imediato que o Conselho Regional de Psicologia apure a conduta do profissional responsável pelo lado que imputa o crime ao réu. Para o juiz, apresentou conclusões peremptórias quanto à ocorrência do fato e a partir de simples entrevistas. Então veja aqui, né? A própria esposa que pagou por um médico, um psicólogo, enfim, uma equipe para que pudesse de fato afirmar essa condenação em que o Cris está envolvido. Esse barulho miserável. No entanto, aqui vamos se ater aqui à reportagem. Olha lá, zelo pela criança. A reportagem do Grupo Sinos não detalhou a natureza do... Não tem como não. Não tem como não. Bom, a reportagem do Sinos aqui não detalhou a natureza do convívio da menina com o réu, em razão do vínculo familiar, para preservar a identidade da vítima e respeitar o que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em paralelo à ação penal, tramita outra de natureza civil, que a reportagem também não detalha para preservar a vítima. Bom, preservar como aqui? Porque se isso já está nas plataformas, nas redes sociais, não tem como mais preservar a mídia em si, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre
esse caso aqui, por isso que eu falei que é um caso delicado, onde a gente traz o assunto aqui em relação a um assunto que envolve tanto o acusado, como também uma jovem de ter passado por uma situação dessa, que tem que ser de fato apurado pela justiça e pelos meios cabíveis, né? Então, eu acho que quando uma plataforma, uma rede social, ela vem com esse tom de afirmação, ela tem que ser penalizada, porque quando você traz de uma forma tendenciosa, tem que pagar por vias legais, já que tá falando, né, de algo que é sério. Então, quem gostou do vídeo, vai lá, dê aquele like, se inscreve no canal, hypa esse vídeo, compartilha, manda pra vovó, pra titia, pra todo mundo. Não se esqueça disso, compartilha e dá aquele like, beleza?